A gente agora aborda a cidade de Lagoa Santa. Estamos recebendo aqui o prefeito Breno Salomão, do Cidadania. Gentilmente está aqui conosco nesta segunda-feira, dia movimentado aqui nos nossos estúdios da 98 News. A gente estava brincando aqui, estamos recebendo só o primeiro calibre hoje, prefeito. Seja muito bem-vindo à 98 News. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês sobre Lagoa Santa, essa cidade maravilhosa do Vetor Norte. Prefeito, então vamos abordar algumas questões aqui do município que são importantes, não apenas para a Lagoa Santa, mas também para a região metropolitana e para a capital. Primeiro ponto que eu quero saber do senhor é sobre mobilidade. A cidade tem uma interlocução e os moradores com quem vive em Belo Horizonte ou quem vai se conectar com o aeroporto, por exemplo. Esse volume de crescimento que o aeroporto teve, se tornando um terminal de cargas mais importante, depois tendo feito a sua concessão e melhorado a maneira como recebe os seus passageiros, criou um impacto positivo dentro da cidade nos últimos anos, de urbanização, de crescimento, de novos negócios? A mudança do aeroporto, né, para Confins, a criação da linha verde, ela gerou, a própria cidade administrativa do governo do estado, ela gerou um impacto muito grande no Vetor Norte. Eu não falo só Lagoa Santa, Peleopoldo, Vespasiano, Confins, São José da Lapa, né? Houve um fluxo migratório muito grande para essa porção do estado de Minas Gerais. A pandemia, mais ainda. Então, a pandemia, as pessoas descobriram, principalmente Lagoa Santa, né? Que era uma cidade que as pessoas vinham muito final de semana, era a segunda moradia, passou a ser primeira moradia e uma das cidades mais desejadas. Tanto é que o próprio censo do IBGE mostrou que Lagoa Santa foi uma das cidades que mais cresceu no Brasil, né, da ordem de 46%. Muito disso vem pela qualidade da cidade, pelo planejamento da cidade, mas também pelo crescimento, né, dessa Vetor Norte, na época do governo Aécio Neves. Uhum. Bom, mobilidade agora ganha um capítulo novo na cidade com a discussão sobre pedágios e sobre o plano do governo do estado de fazer no Vetor Norte uma mudança importante do ponto de vista de investimentos, calcados na ideia de termos um pedágio. O senhor já se mostrou crítico da maneira como foi apresentado, mas eu queria entender um pouco melhor, prefeito. O senhor é crítico da ideia de que é preciso ter um pedágio ou o modelo apresentado pelo governo é um modelo que não satisfaz e poderia ser um outro modelo? Que avaliação que o senhor tem sobre o cenário? Na política, a gente sempre senta com as partes para poder discutir a melhor forma de fazer uma concessão, de fazer uma política pública. Quem mais entende hoje dos municípios são os prefeitos. Eu fui muito crítico da forma como foi colocada o pedágio, da forma como foi construída a implantação do pedágio no Vetor Norte. A gente tem conversas, assim, diálogos constantes com o governo do estado, com sugestões, com propostas, para poder a gente melhorar. A gente entende a importância de uma mobilidade urbana, a importância que uma linha verde tem hoje nessa movimento das pessoas, a migração ainda. Belo Horizonte é a capital. Belo Horizonte, a gente tem muitas pessoas que dependem de Belo Horizonte para poder trabalhar, depende de Belo Horizonte para o serviço médico. A gente sabe a importância de você ter hoje uma linha verde muito estruturada, até para ter um crescimento mais sólido para a região. Mas é importante ter um diálogo para poder entender as demandas da prefeitura, as dores que a prefeitura tem, de uma forma como é feito um processo de pedágio. Então, essa que é a grande crítica que eu sempre tive ao governo. Eu fiquei sabendo do pedágio quando já estava tendo discussão de audiência pública. E à época eu era secretário de Desenvolvimento Urbano e vice-prefeito de Lagoa Santa. Então, toda discussão que envolva desenvolvimento, planejamento, obrigatoriamente passava por mim. Eu nunca fui chamado para poder discutir sobre possibilidade de um pedágio e da forma como poderia ser o pedágio. Essa foi o ponto de ruptura naquele momento, para que a gente pudesse ter um diálogo maior, um diálogo que a sociedade também pudesse ser escutada, entender os benefícios, entender também aquilo que vai impactar na vida dela em ter ou não ter um pedágio na região do Vetor Norte de Minas Gerais. Prefeito, falando sobre moradia, hoje está colocado dentro de Lagoa Santa um projeto de lei na Câmara Municipal que trata sobre verticalização da cidade. É um projeto de lei que autoriza a construção de prédios de até 9 andares em áreas específicas. Estamos falando do bairro Lagoa Mansões e o bairro Lundicéia. É um projeto que, claro, gerou muita discussão dentro da cidade. Queria um olhar do senhor quanto a isso. É um plano que funciona para a cidade, pensando em expansão, pensando em ter mais moradia? É um plano que o senhor é favorável ou contra? A gente tem que ter muita cautela quando tem uma discussão dessa,
porque as pessoas, às vezes, elas são maldosas na colocação, né? O plano que está na Câmara de Vereadores de verticalização não é uma verticalização ampla, é uma verticalização que ele envolve 2 avenidas apenas, uma no bairro Lunceia, uma no bairro Lagoa Mansões. Essa altimetria já se permite em Lagoa Santa, em vias principais. Eu falo que dentro de um planejamento urbano inteligente, você não horizontaliza uma cidade. Você tem que saber trabalhar uma cidade na sua potencialidade. Em determinados pontos, você permitir sim uma verticalização, para que você evite uma cidade crescer muito de forma horizontal. Isso para o planejamento urbano é um desafio. Limpeza urbana, equipamentos públicos, o transporte público já é um problema, né? Então, eu não vejo essa lei dessa verticalização específica, um problema tão grande igual está sendo colocado pelos moradores. Talvez as pessoas tenham que entender um pouco melhor esse processo de verticalização. O que pode se discutir é a questão de altimetria, tá? Mas não discutir o ponto se pode verticalizar ou não pode verticalizar. Lagoa Santa ela tem hoje uma base imobiliária que é a base da nossa arrecadação. A gente sempre teve um trabalho para poder conseguir levar para Lagoa Santa empreendimentos de qualidade, empreendimentos que vão gerar para Lagoa Santa moradias também, que não sejam moradias apenas do Minha Casa Minha Vida, né? Porque o Minha Casa Minha Vida ele atinge um núcleo da população que é importante, mas ele traz uma demanda para o poder público em termos de educação, né? Escolas, creches, postos de saúde, absurda. E não existe contrapartida. Então você tem uma construtora que fica muito feliz com o empreendimento, vendendo, ganhando dinheiro. As pessoas também que migram para a cidade ficam satisfeitas com a moradia e gera um desafio para a gente no poder público absurdo de atender aquela demanda que ela não se para, é uma demanda que tem um aumento constante, né? Então, essa legislação especificamente, existe hoje uma discussão muito grande dentro da prefeitura, de alguns pontos na cidade, que a gente entende que eles têm infraestrutura, que eles comportam um uso maior, tá? Um uso melhor, vamos dizer assim também, até no ponto de vista urbanístico, e esses 2 pontos também dentro da prefeitura já estavam sendo discutidos. Prefeito, essa discussão sobre verticalização, ela está calcada em empreendimentos específicos? Eu lhe faço a pergunta, é para sobre prédios comerciais, são atividades específicas que estão procurando a cidade e que ficariam abrigadas? Porque me parece que a discussão tem muito a ver com, uma vez, o temor de algumas pessoas uma vez liberado isso, daqui a pouco no entorno da lagoa a gente vai ter a mesma coisa. Não é exatamente isso, né, prefeito? Não, com certeza que não. A lagoa ela é protegida, tem uma legislação totalmente específica para ela, nosso plano diretor. Essa lei ela trata de 2 avenidas, tá? Avenidas largas que têm infraestrutura específicas, uma no bairro Lagoa Mansões, uma no bairro Lunceia. O nosso projeto mesmo, que tem hoje de uma cidade mais vertical, ela fica na nova centralidade, está sendo desenvolvida em Lagoa Santa, que é a centralidade Lagoinha de Fora. A gente tem hoje em Lagoa Santa sendo construído um shopping, o WTC, que é o World Trade Center, vai ser o maior centro de convenções de Minas Gerais. Ele já está em fase final de aprovação na prefeitura para iniciar obras no ano que vem. São prédios verticais, são prédios que vai gerar uma demanda de crescimento para Lagoa Santa muito grande. A gente tem que preparar para essa demanda. A gente perguntar hoje, custo de construção, qual que é a diferença de construir Nova Lima, Lagoa Santa, Vespasiano, Belo Horizonte? Em termos de custo de construção não tem diferença, o custo é o mesmo. Então, a grande diferença que tem para você poder ofertar moradia de qualidade com um preço justo é custo do valor do terreno e a potencialidade construtiva. Então, Lagoa Santa hoje tem um custo de terreno cada vez mais alto, com uma potencialidade construtiva baixa. Isso faz com que os imóveis eles fiquem caros em Lagoa Santa. Então, se você não conseguir trabalhar, isso daqui um pouquinho vai ser inviável. Nós vamos estar continuando em Lagoa Santa somente com casa, uma cidade cada vez mais horizontal, com desafios para a gente do ponto de vista de limpeza urbana, de coleta de lixo, de mobilidade, de transporte público, de levar escolas, creches, cada vez maiores, com custos cada vez maior para o poder público e, consequentemente, isso volta para o cidadão. Ou volta para o cidadão numa prestação de serviço que ele não consegue fazer com qualidade, né? Ou senão no aumento de impostos para poder arcar com os custos dessa parte horizontal que a cidade está desenvolvendo. Então, é um desafio, cabe discussões maiores, cabe entendimentos a serem feitos junto com a sociedade civil, porque nós estamos falando de uma cidade do futuro.
né? Não adianta a gente pensar uma cidade apenas no dia de hoje, a gente sempre trabalha pensando na frente, né? Esse ponto é um ponto muito importante a ser discutido, mas eu falo assim, as pessoas podem ter tranquilidade. Existem duas Lagoas Santas, uma Lagoa Santa mais antiga, que está se trabalhando de forma pontual, aqui ou lá, preservando a nossa Lagoa Central e todo o entorno dela, e uma centralidade nova que a gente tem desenvolvido ela já numa característica para poder evitar muita essa parte horizontal da cidade. Vai trabalhar realmente uma parte mais vertical, numa nova cidade, numa nova estrutura, está toda sendo pensada para isso. Quando a gente fala de crescimento de municípios, a gente tem que pensar também sobre saneamento. Recentemente, a Prefeitura lançou um programa que é o programa Lagoa Santa Mais Saneamento, é um programa em parceria com a Copasa, que vai atender moradores que precisam fazer essa ligação da rede de esgoto, mas que não conseguem arcar com o valor dessa obra. Hoje, prefeito, a cidade de Lagoa Santa tem qual nível de abastecimento de esgotamento sanitário, né? E o que é possível fazer a partir desse projeto, a partir desse programa com a Copasa, até o final da sua gestão? Qual que é a dificuldade hoje de fazer com que isso seja mais abrangente? Quando eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Lagoa Santa, em 2006, eu era secretário de obras, e a gente tinha uma taxa de 16% de residências, comércios conectadas à rede da Copasa. Apenas 16%. A gente chega agora a 66% hoje em Lagoa Santa. Deve ser uma das cidades que tem o maior índice na região metropolitana. A gente tem ligações factíveis, que a rede já está pronta, mas que o morador ainda não fez a ligação. Em torno de 9,5% hoje efetivo. E a gente, com esses programas que nós estamos fazendo, a gente consegue também incorporar mais 8% de ligação. Então, Lagoa Santa ela consegue chegar num patamar de saneamento básico muito alto, e esse programa vem para poder beneficiar aquelas famílias que mais precisam. Porque hoje você pensar um custo de um pedreiro, um custo de um bombeiro, um custo de um material, para uma pessoa fazer uma obra dentro da sua casa, é quase inviável nesses bairros mais de baixa renda. Então, esse programa da Prefeitura ele vem para quê? Para que a Prefeitura assuma o papel dela. Ela vai executar. Foram 4 dias de muitos negócios, cultura, internos, inovação passagem, e muito networking. A Copasa vai executar a rede externa, vai fazer a ligação dessas casas, e no final de todas essas obras feitas, a gente vai fazer isso rua a rua, começando pelo bairro Aeronautas e bairro Altos Aeronautas. A gente recapeia, faz um asfalto novo na via, deixa o bairro todo organizado, né? Todo mundo com ligação de esgoto feita. Isso é saúde pública, isso é um benefício direto, né? Principalmente naquelas pessoas que mais precisam, tá? A gente é inovador nesse projeto, a própria direção da Copasa falou com a gente, que é um projeto a ser seguido por vários municípios aqui de Minas Gerais, né? Porque a gente dá a condição para que a pessoa possa efetivamente fazer a ligação da sua casa à rede coletora de esgoto. Prefeito, a gente está num momento de discussão sobre temas metropolitanos que afligem todos os prefeitos. Todo mundo tem questões para lidar com saúde, com educação, com segurança pública, e a gente tem visto cada vez mais pressões sobre o caixa das prefeituras, né? Quando a gente tem algumas mudanças sobre a enfermagem, você tem lá um custo para colocar piso, e aí vai o prefeito pagar essa conta, justamente, evidentemente, remunerando as pessoas. Tá mais difícil ser prefeito do que lá do começo, quando o senhor foi secretário? As contas estão pressionadas e está exigindo soluções mais metropolitanas de integração com Lagoa Santa, com Vespasiano, com Confins, com outros municípios? Eu acho que um ponto focal a ser discutido, e tem que ser muito rápido, é esse novo pacto federativo. Hoje existe grosso modo, 70% de tudo esse arrecado no Brasil fica na mão da União, 20% na mão do Estado e 10% na mão dos municípios. É onde a vida acontece, é onde as demandas estão. Então, quando você discute, existe hoje no Congresso a discussão de 8 pisos que impactam diretamente as finanças do município. Então, quando você pega um piso de enfermagem, no caso de Lagoa Santa, nós estamos falando em torno de 400 mil mês. O governo federal arca por um período, depois desse período, o problema são das prefeituras. Quando a gente vê uma discussão do imposto de renda, a isenção, isso impacta diretamente nas contas da prefeitura. Só Lagoa Santa é um impacto de R$ 2.300.000 por ano. Só que em hora nenhuma está se tendo uma discussão das compensações a ser feitas nos municípios. Cada vez mais se arrecada, cada vez menos está se repassando recursos aos municípios, né? Hoje tem um dado da Confederação Nacional dos Municípios
que 54% dos municípios no Brasil já estão insolventes. Eles gastam mais do que arrecadam. Então, é um desafio absurdo, né? Lagoa Santa tem uma fama de uma cidade rica, mas não é. Lagoa Santa é uma cidade muito bem administrada. Uma cidade com estrutura enxuta, são poucas secretarias, mas ela é um desafio. A gente tem desafios diários, né? Em relação à administração pública, aos compromissos que a gente tem. O piso do magistério também foi aprovado no governo Bolsonaro, começa a partir do ano que vem. A gente não sabe o tamanho desse problema que vai gerar também para as finanças públicas. Eu te falo que você hoje querer ser prefeito no Brasil não é fácil. Você tem realmente que pensar, para quem quer servir, para quem quer deixar legado, né, é uma missão muito difícil. Mas a gente vem trabalhando com muita responsabilidade na Lagoa Santa, nas nossas políticas públicas, daquilo que a gente consegue fazer com sustentabilidade financeira. Não adianta você lançar um programa hoje, ele funciona muito bem hoje, mas e ano que vem, e daqui 3, 4 anos, você vai parar o programa porque não tem dinheiro? Então a gente é muito conservador quando a gente faz igual um projeto desse, Lagoa Santa Mais Saneamento. A gente é muito pé no chão, né, de entender o tamanho do problema da cidade, de entender a dimensão das famílias que vão receber esse benefício e do custo financeiro disso, para que a gente possa efetivamente fazer políticas públicas de qualidade e duradouras. Prefeito Breno Salomão, da cidade de Lagoa Santa. Prefeito, quero agradecer muitíssimo e espero que seja a primeira vinda do senhor aqui, porque a gente tem muitos assuntos para discutir, afinal de contas, a gente está colocando sempre Minas Gerais primeiro e a região metropolitana, porque tem mobilidade, tem verticalização, tem conservação, tem negócios e muito mais. Esteja sempre considerando essa bancada para anunciar novos projetos e para contar bastante sobre essa